Olá, queridos alunos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal Química na Cuca. Eu sou a professora Valquíria Paiva. Na aula de hoje nós falaremos sobre compostos inorgânicos. Começaremos falando sobre a diferença entre dissociação e ionização. Eu te convido já a deixar o seu like, a se inscrever no meu canal e vamos para a aula. Vamos então falar o que são esses compostos inorgânicos. Assim como num supermercado, nós temos, por exemplo, grandes quantidades de diferentes tipos de itens, de marcas de mercadorias, e é necessário que se organize o espaço, né? Organize em determinados corredores materiais de limpeza, em outros gêneros alimentícios, organização em gôndolas e prateleiras, seja massa, bebida, seja produto de limpeza, etc. Essa arrumação é uma classificação, né? Assim facilita a vida dos consumidores. No caso da química, acontece uma coisa muito semelhante. Atualmente, nós conhecemos vários milhões de substâncias diferentes, muitas substâncias diferentes. Então, é um número muito grande. E esse número, ele aumenta a cada dia. Consequentemente, torna-se muito importante e necessário que a gente agrupe as substâncias em famílias que vão apresentar propriedades semelhantes. Essas famílias nós chamamos de funções. Eu vou detalhar melhor à frente o que significa funções, mas, por exemplo, nós vamos estudar nesta série de aulas sobre funções inorgânicas. Dentro de funções inorgânicas, as mais importantes são ácidos, bases, sais e óxidos. Nós vamos detalhar em aulas posteriores. Então, eu te convido a seguir essa sequência de aulas. É possível que eu deixe aqui um card na parte de cima do vídeo para que você possa ver a playlist em sequência. Vamos lá? Então, antigamente, nós dividíamos, né, na química os nomes das substâncias. Então, nós chamávamos substâncias orgânicas e inorgânicas com o critério do século XVIII. Então, antigamente, lá no século XVIII, falava-se assim, olha, substâncias inorgânicas ou substâncias minerais são aquelas que se originam dos minerais. Substâncias orgânicas são aquelas que se originam dos organismos vivos, ou seja, vegetais e animais. Porém, atualmente, né, quanto tempo já se passou, quanto que a ciência já evoluiu, nós dizemos que substâncias orgânicas são aquelas que contêm o carbono e substâncias inorgânicas ou substâncias minerais são aquelas que são formadas por todos os demais elementos químicos. Então, a gente diz que química orgânica é a química do carbono, estuda os compostos formados por carbono, e a química inorgânica estuda todos os demais elementos químicos. Porém, nós temos aqui dentro desse critério, dentro dessa definição, algumas exceções, porque tem compostos que contêm carbono, mas que apresentam características essencialmente inorgânicas, como é o caso do CO2, que é o gás carbônico, do CO, que é o monóxido de carbono, Na2CO3, que contém carbono, né? KCN. Então, nós temos aí, devido a essas características, essas substâncias, então, são consideradas inorgânicas. O que é uma função química? Eu vou definir função química como sendo um conjunto de substâncias com propriedades químicas semelhantes, que são denominadas propriedades funcionais. Então, como eu já disse, as principais funções químicas inorgânicas que nós iremos estudar nessa série de vídeos são os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. Ácidos, bases, sais e óxidos. Vamos falar então de compostos inorgânicos que estão no nosso cotidiano, para que a gente vá já se acostumando com a ideia, tá bom? Então, vamos falar de ácidos no nosso cotidiano. Por exemplo, aqui eu trouxe um copo de água mineral gaseificada.
E aqui a fórmula química de um ácido, que é o ácido carbônico. Então, o ácido carbônico, ele é considerado um ácido fraco, ele ocorre no meio ambiente normalmente, naturalmente, por causa da reação do gás carbônico com a água da atmosfera. E ele também é encontrado, por exemplo, na própria chuva, nos refrigerantes e nas bebidas gaseificadas em geral, e também no nosso sangue. Outro ácido é o ácido clorídrico, HCl, que está no nosso estômago. Ele é um dos principais componentes do nosso suco gástrico, que é secretado para auxiliar na digestão da comida, num volume de aproximadamente 100 ml. Então, são ácidos do nosso dia a dia. Bases. As bases, aqui eu trouxe como destaque o NaOH, hidróxido de sódio. Ele pode se apresentar na forma de escamas, como está aqui na foto, ou na forma de pequenas pérolas, que é mais usual em laboratório. Ele é conhecido também popularmente como soda cáustica. E esse termo cáustica significa justamente que ele pode corroer tecidos, né? Corroer a pele, corroer e causar de algum modo uma destruição nos tecidos vivos. Então, toda vez que nós precisamos lidar com bases e ácidos fortes, nós precisamos ter muito cuidado. Onde que a soda cáustica está presente? Por exemplo, na indústria de sabão e de corantes, além de outros produtos de limpeza, nós detalharemos nos próximos vídeos que falaremos a seguir. Então, outra base é o hidróxido de magnésio. A fórmula química dele é MgOH2. Ele se apresenta também como leite de magnésia, né, na fórmula de apresentação dele na farmácia. Então, o que é o hidróxido de magnésio? Ele é um sólido branco, pouco solúvel em água. Ele, quando está disperso em água, a sua concentração é de aproximadamente 7% em massa. E o hidróxido de magnésio, quando ele está em solução, nós temos um líquido branco e espesso que contém partículas sólidas misturadas com a água. Com esse líquido, nós damos o nome de suspensão e ele é conhecido também como leite de magnésio. Então, a principal aplicação dele é como antiácido. Então, comeu muito, deu aquela azia, aquela indigestão. O leite de magnésia ajuda a diminuir essa queimação, né, essa azia, mas ele também serve como laxante. Vamos ver outras funções inorgânicas do cotidiano, vamos falar de sais. Nós temos aqui o cloreto de sódio, NaCl. Ele muitas vezes é obtido pela evaporação da água do mar. O principal componente do sal de cozinha usado na nossa alimentação é o cloreto de sódio, mas no sal de cozinha que nós ingerimos, além do cloreto de sódio, também temos outros sais, como iodetos ou iodatos de sódio e de potássio, que seriam NaI, NaIO3, Ki e KiO3. E por que eles também estão no nosso sal de cozinha? Porque, de acordo com a lei, você lendo lá numa embalagem de sal, você vai ver escrito sal iodado. A falta de iodo no nosso organismo pode acarretar uma doença chamada bócio, vulgarmente conhecida como papo. A pessoa fica com um crescimento de uma massa aqui no pescoço. Então, é para a prevenção dessa doença que se coloca esses iodetos ou iodatos de sódio e de potássio no sal de cozinha. Outro sal do cotidiano é o bicarbonato de sódio, NaHCO3. O bicarbonato de sódio eu trouxe nessa embalagem porque ele é muito comum de se encontrar no supermercado, lá na gôndola de temperos, né? Ele é um nome comercial, bicarbonato de sódio,
da substância carbonato ácido de sódio ou hidrogenocarbonato de sódio. O nome químico é este. É um sólido de cor branca. Ele é muito utilizado também como antiácido estomacal, porque ele consegue neutralizar o excesso de acidez provocado lá pelo ácido clorídrico, que acabamos de falar, né? Como o ácido clorídrico está presente no suco gástrico, quando nós colocamos um pouquinho de bicarbonato de sódio, quando eu digo um pouquinho, é meia colherzinha de chá de bicarbonato de sódio, um copo com água, misturamos e tomamos, esse sal consegue neutralizar o excesso de acidez do nosso estômago. Então, outra aplicação também do bicarbonato de sódio é como fermento de pães e de bolos. Então, eu não sei se você conhecia essa aplicação, ele também é utilizado como componente de talcos desodorantes, porque ele ajuda, ele também reage com os ácidos liberados na nossa transpiração e neutraliza esses ácidos. Portanto, aqui nós temos várias aplicações do bicarbonato de sódio. Também ele é muito interessante e usado em limpeza em geral. Bicarbonato de sódio e vinagre, quando estão juntos, eles liberam gás carbônico e essa efervescência natural provocada na junção, na reação química essas duas substâncias, ela é muito aplicada, por exemplo, em misturas de limpeza em geral. Outros compostos inorgânicos no cotidiano são óxidos. Aqui estou trazendo o óxido de cálcio, também conhecida como cal. Ele pode ser conhecido como cal virgem ou cal viva. Quando misturado à água, ele dá origem a cal extinta ou cal apagada, ou também cal hidratada, que é o CaOH2, que já seria uma base, né? Ele é muito utilizado principalmente em construções, então para caiação das casas, pintura da casa, né? Misturado também na argamassa, no cimento, nas cerâmicas. Ele é aplicado na agricultura, que é o exemplo dessa foto aqui, para diminuir a acidez do solo. Então, quando o solo está muito ácido, é possível aplicar a cal. Isso vai propiciar um desenvolvimento ali das plantas melhor, porque as plantas reagem a diferentes pHs do solo. Nós vamos falar também em aulas futuras sobre pH, mas o pH ele é uma escala que varia de 0 até 14. 7 é o meio dessa escala, que são substâncias neutras. Abaixo de 7 são substâncias ácidas, acima de 7 são substâncias básicas. No outro lado aqui nós temos o gás carbônico. O gás carbônico ele merece uma aula só sobre ele, né, de tão importante que ele é. Ele pode ser, por exemplo, aplicado no gelo seco, que é o exemplo aqui que eu trouxe dessa foto. O CO2 sólido é conhecido como gelo seco, né, e apresenta a propriedade de sublimação. O que é sublimação? Passagem do estado sólido diretamente para o estado gasoso. A fumaça que ele produz, ele é branca, uma fumaça densa que fica rente ao chão, né, e é muito utilizada para espetáculos teatrais, shows, dança, e também na abertura de pista de dança de eventos, que é aqui o exemplo de um casamento, onde os noivos estão dançando, fizeram essa cortina de nuvens para eles dançarem. Vamos falar sobre teoria da dissociação iônica de Arrhenius. Quem foi Arrhenius? Ele foi um cientista que no fim do século XIX testou algumas soluções aquosas. Como que ele testou? Ele colocou um dispositivo condutor aqui, né, uma bateria, ou ligado até diretamente à tomada, também poderia ser, ligado aqui a uma lâmpada, e uma ponta desse dispositivo, né, estava um circuito aberto, as pontas aqui estavam sem fechar o circuito. Quando ele colocava esse dispositivo em água, ele percebia que algumas soluções
mantinham a lâmpada apagada, provando então, por exemplo, no caso da água com açúcar, que ela não permitia a passagem de corrente elétrica, ou seja, ele chamou isso de solução não eletrolítica. E no caso da água com sal, veja que a lâmpada se acendeu. Então, a água com sal, ela faz com que essa lâmpada se acenda desse dispositivo, provando que essa solução, então, permite a passagem de corrente elétrica, é, portanto, uma solução eletrolítica. Então, qual que é a diferença aqui? O açúcar, ele, quando está dissolvido em água, ele vai se subdividir em moléculas de C12, H22, O11, que é a sacarose. Essas moléculas são eletricamente neutras, então elas são insensíveis ao campo elétrico. Então, dessa forma, a corrente elétrica não pode fluir na solução, a lâmpada fica apagada. No caso do sal e dos demais eletrólitos, então o que é um eletrólito? É aquilo que conduz corrente elétrica, né? Quando ele está dissolvido em água, ele subdivide-se em partículas carregadas eletricamente, que são os íons. Íons são partículas carregadas eletricamente. No caso do sal, nós temos íons positivos, que são cátions, Na+, e íons negativos, que são os Cl-, os ânions. Os íons positivos, que são os cátions, eles caminham em direção ao polo negativo, e os íons negativos, que são os ânions, caminham em direção ao polo positivo. Então, desse modo, a corrente elétrica começa a fluir na solução e o circuito elétrico não fica interrompido, o circuito elétrico continua e a lâmpada se acende. O que é, então, a diferença entre dissociação e ionização? A dissociação acontece quando nós temos compostos iônicos. Então, os compostos que sofrem dissociação são aqueles que fazem ligação iônica. O que é a ligação iônica? É quando nós temos a ligação de um metal com um não metal da tabela periódica. É quando nós temos doação de elétrons. Então, as ligações químicas nós podemos também ver uma outra aula para falar só delas, mas fique com isso guardado. Ligação iônica é aquela que acontece entre metal e não metal, onde há doação, transferência de elétrons. Então, vamos passar aqui. Separação de íons em um composto iônico é a dissociação. Então, nós tínhamos lá cloreto de sódio, Na+, Cl-. Quando eles colocaram em água, eles se transformam em Na+, e Cl-. Nós vamos ver com detalhes. Como esse sal já é formado por íons no seu estado natural, que é o estado sólido, a água da solução apenas provoca essa separação dos íons que já existem. Já existem íons na ligação iônica. Já existem íons em compostos iônicos. Então, a água vai lá e só separa. Como a água ela é formada por moléculas polares, então, como a água ela é formada de oxigênio e hidrogênio, a água aqui está representada por essa bolinha cinza e duas bolinhas vermelhas, né, que são as bolinhas vermelhas, o hidrogênio, as bolinhas cinzas, o oxigênio. Como as partículas com cargas de sinais opostos se atraem, os polos positivos da molécula de água vão exercer atração sobre os íons de Cl-. Então, observa essa imagem aqui. O ânion, que é o Cl-, fica rodeado de moléculas de água, onde estão direcionando para esse ânion os polos positivos da molécula de água, que nesse caso são os hidrogênios, né? E o contrário também ocorre quando os polos negativos de água exercerão atração sobre os íons Na+. Então, aqui está representada essa atração, a carga positiva central é o Na+, e em volta dela sofre a atração de várias moléculas de água, que nesse caso estão direcionando o polo negativo, né? Qual que é o resultado dessas interações?
vai ser a obtenção de uma solução iônica. Então, as moléculas de água que envolvem os íons são denominadas água de solvatação. As moléculas de água que envolvem os íons são denominadas águas de solvatação. Revisando então o que eu falei, o cristal iônico de NaCl se dispersa na água e as interações elétricas entre as cargas dos íons Na+, e Cl- acontecem com as interações das moléculas da própria água. A face positiva, que é o lado dos hidrogênios da molécula de água, vai se aproximar e vai ser atraída pelo cloro, que é o íon negativo, também chamado de ânion. E a face negativa das moléculas de água, que nesse caso é o lado do oxigênio, vão ser atraídas pelo sódio, que é o íon positivo, também chamado de cátion. Como que ficaria então esse sal solubilizado? Aqui nós temos a rede cristalina do sólido iônico NaCl. Em água acontece uma dissociação iônica e os íons que estavam antes presos no retículo cristalino, na solução aquosa, os íons Na+ vão ficar soltos, vão ficar livres para se movimentar e vão poder transportar essa corrente elétrica. Nós vemos demonstrada aqui nessa figura. Então, qual que é a função da água na dissociação iônica? Ela simplesmente separa os íons que já existem naquele aglomerado iônico que é o retículo cristalino. Na ionização, o que acontece? Qual é a diferença de dissociação para ionização? Na ionização, acontece formação de íons a partir de moléculas. Então, observe que eu falei que lá na dissociação as ligações são iônicas, aqui as ligações são covalentes. Nas ligações covalentes, geralmente acontece entre hidrogênio e não metal ou não metal e não metal. Essas espécies químicas vão compartilhar elétrons. Então, numa ligação covalente, quando os átomos se unem, eles estão compartilhando elétrons. Aqui na ionização, nós vamos formar íons que não existiam antes, que vão ser originados a partir da quebra de ligações covalentes. Então, aqui o HCl é o exemplo. Então, nós temos o hidrogênio ligado com o cloro, através de uma ligação covalente. Na presença de água, eles vão se transformar em H+ e Cl-. Então, no caso do ácido clorídrico, o seu estado natural ele é gasoso e ele é formado por moléculas de HCl. Quando ele é dissolvido em água, a própria água vai quebrar essas moléculas de HCl, vai romper a ligação que existia aqui e vai provocar essa formação dos íons H+ e Cl-. Então, nós temos uma escala de eletronegatividade aqui, onde o mais eletronegativo é o flúor e o menos eletronegativo é o hidrogênio. Aqui nós temos o cloro, que participa do exemplo da ligação HCl. Então, veja que o cloro tem eletronegatividade maior do que o hidrogênio. Como ele é mais eletronegativo, nós dizemos que a molécula de HCl é uma molécula polar. O caso da água também é parecido. Olha aqui, ó. Ela é formada de hidrogênio, que está aqui no final da fila, e oxigênio, que está bem aqui. Então, o oxigênio também é mais eletronegativo que o hidrogênio, terá um polo negativo e um polo positivo. Na parte inferior, o polo positivo, na parte superior, nesse caso, o polo negativo. No caso do HCl, o polo positivo também é para o lado do hidrogênio, o negativo para o lado do cloro. Então, as duas moléculas são polares. Na primeira etapa, vai acontecer uma atração elétrica entre o polo negativo da molécula de água e o polo positivo da molécula de HCl, que é o hidrogênio. Então, esse oxigênio da molécula de água vai atrair o hidrogênio da molécula de HCl. Na segunda etapa, acontece esse rompimento aqui da ligação e na etapa 3, forma-se uma ligação dativa do oxigênio com esse hidrogênio do HCl, que foi rompido, né? Então vai formar o íon hidrônio, H3O+, e o íon cloreto,
Esse fenômeno da ionização, ele ocorre de fato com as reações de HCl com água. Normalmente, quando a gente fala dessas reações químicas, nós omitimos a participação da água como reagente e escrevemos apenas essa reação de equação de ionização que você vê aqui em cima. Então, repetindo, nesse fenômeno de ionização, a água vai atuar como reagente e vai constituir-se num fator determinante para a formação dos íons. Vamos falar então sobre grau de ionização. Se nós compararmos duas substâncias diferentes, que são dois ácidos diferentes, HCl, que é o ácido clorídrico, e HF, que é o ácido fluorídrico, nós veremos que o ácido clorídrico acende a lâmpada. Olha como a lâmpada ficou acesa aqui. E no ácido fluorídrico, acende também a lâmpada, porém com um brilho muito menor. Por que isso acontece? A extensão da ionização, ou seja, quanto que o ácido se ioniza, depende de cada substância. Nós podemos verificar aqui em certas condições experimentais, como é o caso dessas duas figuras, que de cada 100 moléculas de HCl, 92 vão se ionizar. Vão se transformar lá em H+, Cl-. Do outro lado, aqui eu coloquei de forma bem simplificada para a gente compreender, tá? Do outro lado, no caso do HF, se nós colocarmos 100 moléculas de HF, apenas 8 vão se transformar em H+ e F-. Então, nós podemos perceber que tem uma diferença de grau de ionização entre ácido clorídrico e ácido fluorídrico. E entre os demais ácidos também existe, Esse grau de ionização, ele varia de 0 até 1, ou de 0 a 100%. A gente chama esse grau de ionização de alfa. Para medir uma maior ou uma menor extensão de uma ionização, usa-se o que a gente chama de grau de ionização, ou grau de dissociação iônica, quando for o caso. O que é? Nós trazemos que alfa é o número de moléculas ionizadas dividido pelo número de moléculas dissolvidas. Então, no caso do HCl, que nós vimos no exemplo anterior, como eu falei que de 100 moléculas, 92 se ionizam, então nós pegamos 92 que são as moléculas ionizadas e dividimos por 100, que vai ficar 0,92 ou 92% de ionização do HCl. No caso do HF, o alfa, o grau de ionização, vai ser 8 dividido por 100, que vai dar 0,08 ou 8% de grau de ionização. Então, quando esse alfa tem um valor muito próximo de 0, significa que a substância está pouco ionizada. Então, a gente chama isso de eletrólito fraco. O HF é um eletrólito fraco. Quando o alfa se aproxima de 1, ou no caso de 100, nós dizemos então que é um eletrólito forte, que é o caso do HCl. Falando também de grau de ionização, repetindo, mais uma vez, alfa quando for maior que 0,5, o eletrólito será forte. O valor de alfa, se estiver entre 0,05 e 0,5, no caso, se considerarmos porcentagem entre 5% e 50%, o eletrólito será moderado. E se o alfa for menor que 0,05 ou menor do que 5%, o eletrólito será considerado fraco. Então, nós temos aqui uma escala que mostra que ácidos fracos têm o grau de ionização baixo, perto de 0. Ácidos semifortes ou moderados entre 5% e 50% de grau de ionização e ácidos fortes acima de 50%. Essa foi a nossa aula de hoje. Muito obrigada por assistir. Inscreva-se, deixe seu like e compartilhe se essa aula te ajudou de alguma forma. Um abraço, fique com Deus e não deixe de assistir às próximas aulas sobre compostos inorgânicos.